Agora, Brasília, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, reage às críticas feitas ao ministro Alexandre de Moraes sobre a dosimetria e afirma que decisões monocráticas evitam o colapso da corte. Janaína Camelo chegando aqui com a gente, ele também contesta a ideia de que os magistrados decidem sozinhos para ganhar visibilidade. Foram essas algumas declarações do ministro. Bem-vinda, Janaína. Boa noite, boa semana. Muito boa noite para você também, Thiago. Boa semana para você, para todo mundo que assiste a gente agora no Jornal Jovem Pan. Pois é, foi exatamente isso que o ministro Flávio Dino disse, as decisões monocráticas, né, que são alvos de críticas aí, especialmente muitas vindas do Congresso Nacional. Mas o ministro Flávio Dino fez questão de esclarecer os motivos dos quais os ministros tomam essas decisões, né, individuais, liminares, as monocráticas. Ele fez isso num artigo que ele publicou num veículo de imprensa e ele disse o seguinte, que uma das razões, por exemplo, é a legitimidade do que a legislação brasileira confere ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do STF. E a outra razão que ele destacou ali é em relação ao alto volume de processos que chegam à Suprema Corte. Então, numa tentativa de facilitar o andamento desses processos, especialmente aqueles que são mais urgentes, né? Então, para evitar travar o processo na Justiça. Ele diz nesse artigo, por exemplo, Thiago, ele escreve assim, abre aspas, mais lentidão significa menos acesso à Justiça. E aí ele nega que as decisões monocráticas tenham sido tomadas pelo que ele chamou de personalismos dos ministros, ou então em razão do que ele também chamou de pendor autoritário. Ele diz que as decisões monocráticas, então, as individuais, sem elas haveria uma inviabilização da prestação jurisdicional. Só lembrando, Thiago, que ultimamente os ministros do Supremo, sempre que eles têm alguma oportunidade, eles defendem essas decisões monocráticas, dizendo que elas sempre são colocadas para análise num colegiado, sempre são colocadas para referendo ali de algum dos plenários, ou das turmas, ou do plenário de todos os ministros. Mas a questão é o tempo, né? Em quanto tempo que essas decisões liminares, monocráticas, são colocadas para referendo, muitas delas ficam ali bastante tempo esperando por essa análise de um colegiado. Tiago, é com você. É isso. Então, desde sábado, quando veio essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o mundo político também discutindo isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Congresso Nacional. Até daqui a pouquinho, Janaína. Agora as nossas comentaristas nos estúdios aqui, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Ô Dora, estava eu aqui no sábado com o nosso Cristiano Vilela, a gente já discutia essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, vêm essas declarações do ministro Flávio Dino, amenizando a decisão monocrática. De qualquer forma, vai ser uma decisão que segue possivelmente para o plenário, né, do Supremo Tribunal Federal, e aí é saber se eles mantêm ou não mantêm o entendimento da dosimetria. Bem-vinda, Dora, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Denise, boa noite a todos. Pois é, isso, claro, como tudo, já começa a ser objeto de disputa política, porque a oposição, principalmente aquela que se movimenta na dinâmica do bolsonarismo, achou aí uma maneira, a gente vai falar mais adiante, de ressuscitar aquele projeto, aquela proposta da anistia. Só que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela tem prazo de validade. Essa, principalmente, especificamente, tem prazo de validade. Claro que as críticas às decisões monocráticas fazem sentido, até porque a função do Supremo Tribunal é um tribunal, a função é colegiada, fazem sentido, tal, mas no caso específico dessa suspensão da dosimetria, da lei da dosimetria, ela é temporária, porque claro que o Supremo vai se debruçar sobre isso, porque há uma preliminar. E qual é a preliminar? Ações que foram apresentadas por partidos para questionando a constitucionalidade da lei. Ora, então, primeiro, a mim, pelo menos, faz todo sentido. Sexta-feira a gente já comentava isso, dizendo que as ações dos partidos poderiam atrasar a entrada em vigor plena da lei da dosimetria, mas é preciso saber primeiro o pré-requisito, né? Se é constitucional ou não é constitucional, porque depois de aplicada, vamos que o Supremo diga que não é constitucional.
E aí como é que faz, né? Então vejo que tem sentido, mas claro, a oposição aproveita para fazer um lance político, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes, cuja decisão, dizem ministros do Supremo, deve ser pela manutenção da lei aprovada pelo Congresso, do que seria acompanhado pelo colegiado. Se for isso mesmo, aí os advogados já vão poder requisitar a redução das penas. Desde o fim de semana já vem esse bastidor de que a tendência do Supremo manter essa matéria que foi aprovada pelo Congresso Nacional, depois vetada, depois derrubaram o veto. Até o professor Gustavo Sampaio falou com a gente no sábado nesse sentido. Denise Campos de Toledo, é só mais uma confusão envolvendo os poderes, né? Boa noite, já era prevista, né, Tiago? Boa noite, Dora, boa noite a todos. Pois é, já se imaginava que poderia ser essa a decisão inicial do Supremo, principalmente com o sorteio recaindo sobre Alexandre de Moraes, que foi o relator de todo o processo de condenação da trama golpista. Então, se imaginava que ele tomasse essa decisão, não é? E agora vai ser uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão monocrática já vem sendo discutida pelo Congresso há bastante tempo, que quer tirar essa autonomia dos ministros para isoladamente tomarem determinadas decisões. Nesse caso, há tempo para essas ações diretas de inconstitucionalidade serem julgadas pelo plenário. Em algumas decisões dos ministros se cria uma situação irreversível, como liberação de presos, por exemplo. Então, não é o caso, caberá ao plenário decidir e avaliar todo o procedimento de votação da lei da dosimetria para ver se ela cumpre todos os requisitos legais, se não contraria a Constituição. Não contrariando, o plenário deve fazer valer o que foi decidido pelo Congresso. Então, nada está confirmado por enquanto, mas provoca essas reações, inclusive se querendo tirar esse risco de tentativa de golpe do própria Constituição, essa possibilidade. Então, a gente vê a oposição se movimentando para tentar alterar pontos, inclusive da Constituição, para evitar esse tipo de decisão.